versículo 13 ao versículo de número 21, o toque da sexta trombeta. Toque da sexta trombeta. Amém? Diz assim o versículo de número 13: Então o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e ouvi uma voz que projetava dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontrava na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos quatro anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam um exército era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que ouvi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência: as suas armaduras eram vermelhas como o fogo, azuis como jacinto e amarelo como enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e as suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio desses três elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças com os quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso, se arrependeu das suas más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Amém? Sem fosso, aonde se abrirá um fosso muito grande, e espíritos malignos, demônios, sairão a este mundo para atormentar a humanidade, a atormentar aqueles, aliás, que não foram marcados, que não têm a marca de Deus ou o sinal de Deus na sua vida. É importante, irmãos e irmãs, a gente se atentar para alguns destaques aqui da sexta trombeta. É interessante que na quinta trombeta, quando esses demônios saírem para atormentar os moradores, aqueles que não têm o sinal de Deus na sua vida, é interessante que esses demônios, eles durante 5 meses, eles simplesmente atormentarão a vida dessas pessoas. A gente falou para os irmãos semana passada que eles procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. A gente vai ver hoje no toque da sexta trombeta que 1/3 da humanidade vai ser morto ou vai ser morta com o toque da sexta trombeta causado por esses demônios. Então é interessante que na quinta trombeta, por um espaço de 5 meses, esses demônios simplesmente vão atormentar. O tormento aqui, irmãos, é comparado com aquela cena, pode ser comparada com aquela cena daquela passagem que a gente apresentou para os irmãos, do endemoniado gadareno, pensando que aquele personagem possuía uma legião de demônios na vida dele, e aqueles demônios durante dia e noite atormentavam a vida daquele homem, e ele vivia pelos valados, pelos campos, se cortando, fazendo um monte de atrocidade.
É interessante que os demônios terão a permissão, esses espíritos malignos terão a permissão por um espaço de 5 meses que as pessoas serão atormentadas a ponto de querer procurar a morte, mas a morte fugirá deles. Agora é interessante que no toque da 6ª trombeta, irmãos e irmãs, esses demônios, eles têm um objetivo, eles têm uma permissão. 1/3 da humanidade será ceifada. Muita gente morrerá. É interessante, amados irmãos, que você percebe que quando tocou o toque da 1ª trombeta, 1/3 da terra foi atingido. 1/3 da vegetação foi atingido no toque da 1ª trombeta. No toque da 2ª trombeta, 1/3 do mar foi atingido. 1/3 do mar de água salgada foi atingido. No toque da 3ª trombeta, 1/3 da água potável, da água doce foi atingido. Não é verdade? No toque da 4ª trombeta, 1/3 do cosmos, amados irmãos, Sol e Lua, vai ser atingido. E agora é interessante que 1/3 da humanidade, agora no toque da 6ª trombeta, vai ser morta agora com o toque da 6ª trombeta. Então vamos aqui, amados irmãos, tentarmos entendermos aqui o que está acontecendo aqui de fato, ou como se dará de fato esse toque da 6ª trombeta, quando os homens serão mortos com o toque da 6ª trombeta. O versículo 13 diz assim: então o 6º anjo fez soar a sua trombeta. Então perceba, amados irmãos, que esse é o 2º ai. Perceba que quando no toque da 4ª trombeta, uma águia voou e disse assim: olha, ai, ai, ai dos moradores da terra. Então ainda restavam 3 ais. O primeiro ai é que os homens serão atormentados. O 2º ai é que 1/3 da humanidade vai ser ceifada. Então o 6º anjo fez soar a sua trombeta e ouviu a voz que se projetava, ou que vinha, na verdade, do ângulo do altar de ouro que se encontrava na presença de Deus. Ou seja, uma voz saiu do altar de Deus. Uma voz, a gente não sabe de fato dizer que voz é essa, se é a voz de um anjo, se é a voz dos mártires. Amados irmãos, a gente não sabe identificar de fato que voz é essa, mas a que parece-nos ou faz-nos entender que esta voz possivelmente pode ser de fato de um anjo que saiu do altar, ou pode ser dos mártires, aonde a oração deles é derramada. E essa voz que saiu do altar de ouro do incenso, que se encontrava na presença de Deus. Então saiu a voz dessas 4 pontas do altar. O altar tem 4 pontas e a voz saiu. Então a gente não sabe se é a voz de um anjo ou se é a voz dos mártires que morreram no período tribulacional. Essa voz diz no versículo 14, dizendo ao 6º anjo, quem empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Ou seja, irmãos, existem 4 anjos que estão presos, que estão amarrados diante ou junto ao grande rio Eufrates. Perceba que a gente falou para os irmãos que existe, amados irmãos, anjos terríveis, anjos furiosos, que estão presos, amados irmãos e irmãs, e que serão soltos no período tribulacional. Então foi dada a chave na 5ª trombeta para que o poço do abismo fosse aberto e esses anjos que estão presos nesse poço do abismo saia para atormentar a humanidade. E é interessante que o rei desses demônios desse poço é Abaddon e Apolion, que são anjos destruidores. Então a gente viu que semana passada esses anjos, na verdade, são anjos que estão presos, terríveis no abismo, que sairão, terão a permissão para sair, para atormentar os moradores da terra. Agora nós temos uma intensificação maior na 6ª trombeta, que uma voz disse do altar: solta os 4 anjos que estão presos junto
ao rio Eufrates. Então nós temos uma informação aqui, que existe aqui 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Ou seja, esses anjos não são anjos bons, são anjos maus, são anjos caídos. Por quê? Porque eles estão presos, eles estão amarrados. Os anjos de Deus não estão presos, não estão amarrados. Então esses anjos aqui são anjos maus, anjos caídos, que estão amarrados junto ao rio Eufrates. É interessante que esses anjos também são anjos terríveis, que eles estão amarrados e eles vão ser soltos, eles vão ser liberados na hora certa, no dia certo, no mês certo e no ano certo. Para vocês verem, amados irmãos e irmãs, o que esses anjos vão causar. Então esses anjos maus, esses anjos malignos aqui, esses seres aqui, o que eles vão fazer? Eles têm uma missão, e a missão deles, eles têm a permissão de Deus de matar 1/3 da população da terra. Se a gente for imaginar, irmãos, se a gente tem hoje mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, 1/3 da população, nós temos praticamente quase 2 bilhões de pessoas vão ser ceifadas, vão ser mortas por esses 4 anjos. É interessante que esses anjos, como a gente falou para os irmãos, eles vão atingir ou eles vão matar aqueles que não foram assinalados, aqueles que não têm a marca de Deus, nem a marca do Senhor. Então esses juízos aqui, amados irmãos, é para aqueles que têm em sua vida, amados irmãos, o reino das trevas, o reino de Satanás, que não foram marcados por Deus, nem têm o sinal de Deus na sua vida. Então nós temos aqui esses anjos que estão presos até o presente momento, e que tem hora certa, dia certo, mês certo e ano certo para ser soltos. Então a cena aqui, ela é uma cena apocalíptica, é uma cena terrível para os moradores da terra, para aqueles que não foram assinalados nem marcados por Deus. Se no capítulo, amados irmãos, 9, na 5ª trombeta, nós temos aqui anjos sendo liberados do fosso do abismo para atormentar os moradores da terra, na 6ª trombeta agora, esses anjos malignos, esses 4 anjos vão sair para, amados irmãos, ceifar, tirar a vida. Perceba que no toque da 5ª trombeta, os homens procuram a morte, mas a morte foge deles. Na 6ª trombeta, amados irmãos, terá essa liberdade de ceifar a vida de 1/3 da população. Então esses anjos, aonde eles estão? Eles estão presos, eles estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates, amados irmãos, ele não é um rio desconhecido, é um rio que a história do grande rio Eufrates já parte lá desde o Gênesis capítulo de número 3, não é verdade? Aonde quando Deus fez um enorme jardim para o homem, é interessante que havia um rio que cruzava todo o Éden, e esse rio fazia-se ou se dividia em 4 partes: Gion, Pison, Tigre e o Eufrates. É interessante que o Eufrates, ele é um rio que desde o início da história ele está presente, e também no fim da história o rio Eufrates, amados irmãos e irmãs, está presente também. E é interessante quando a gente vai ver, quando a gente chegar no juízo das taças, o rio Eufrates vai se secar, na verdade vai se secar. Mas até o presente momento, a informação que nós temos aqui é que esses demônios estão presos junto ao grande rio Eufrates. Agora, não me pergunte qual é a posição certa, o lugar certo, eu não sei. A gente só sabe que em algum lugar dos mais de 2.000 quilômetros que percorre o grande rio Eufrates, existe 4 seres malignos que são classificados de anjos, que estão presos, que vão ser liberados. E esses anjos têm uma missão: ceifar a vida de 1/3 da população da terra. Então perceba que 1/3
vegetação é atingido da terra, 1/3 do mar é atingido, 1/3 da água doce é atingido, 1/3 do cosmos é atingido, sol e lua. Agora o juízo de Deus é atingir a humanidade. O juízo de Deus vem para a humanidade. E esse anjo, ou esses 4 anjos aqui que estão amarrados, que estão presos, eles têm essa missão de tirar a vida dos moradores da terra. Dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. Olha o versículo de número 16. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu vi. Então, quem é bom de conta aí, gosta de fazer número, na verdade, é só pegar 20.000 vezes 10.000. Vai dar quanto? Vai dar 200 milhões. Vai dar 200 milhões, amados irmãos. Não é outra expressão, senão a expressão que esses 4 anjos que serão soltos, que estão presos junto ao Eufrates, esses 4 anjos, eles vão liderar um exército com cerca de mais de 200 milhões de demônios, que vão sair pelo mundo para ceifar a vida de 2 bilhões de pessoas. É uma cena assim que você olha assim e fala: terrível, porque a gente está falando da 6ª trombeta, mas imagine um cenário onde na primeira trombeta, amados irmãos, 1/3 da vegetação e da terra está queimando, pegando fogo e está sendo destruída. 1/3. Amém? Vamos tentar fazer essa recapitulação aí para vocês, para a gente tentar entender o cenário, esse cenário apocalíptico. Imagine que 1/3 da terra está pegando fogo, a vegetação foi consumida, 1/3 da terra foi queimada pelo fogo, está sendo destruída. Amém? Vamos imaginar que o mar de água salgada, 1/3 dele foi atingido. A gente não sabe pelas poluições, pelas embarcações que vão virar, 1/3 do mar de água salgada. Então imagine um mundo nesse cenário de destruição e os rios contaminados pelos peixes, contaminados por peixes mortos, por todas. A gente não sabe a quantidade de espécies de animais, não é verdade? Ou de seres aquáticos que serão atingidos, não é verdade? E o rio vai virar um rio de água amarga, um rio poluído, onde as pessoas vão procurar nas fontes água doce e não vão achar, água potável e não vão achar. Eu lembrei do galão que eu fui buscar no carro hoje. É interessante que nós, seres humanos, nós chegamos a um padrão que a gente está tão enjoado que a gente não quer tomar. Os santos, os eleitos, aqueles que foram marcados por Deus, eles estarão o quê? Eles estarão guardados por Deus. Eles não passarão por esse tormento. Eles simplesmente olharão e verão a palavra de Deus se cumprir. Aleluia. Mas o que está aparecendo, irmão, esse Covid veio mostrar um pouco do cenário dos crentes, amados irmãos. Que parece que alguns cristãos, amados irmãos, tomaram outras direções que não parece assim que o texto bíblico fala que o cristão tem que ter nesses momentos. Então, depois desse tormento de 5 meses, de tormento, de aflição, de desespero, da pessoa querer tirar a sua vida, o 6º é ver uma voz do altar e fala: solta os 4 anjos que estão no rio Eufrates. O rio Eufrates está até hoje lá no Oriente, lá cortando, amados irmãos, o Iraque de ponta a ponta. Tem mais, a extensão dele é de mais de 2.000 quilômetros. Em algum, esses 4 seres, esses 4 anjos vão sair, eles vão ser liberados. E o que esses 4 anjos, esses 4 seres vão fazer? Eles vão liderar um exército de demônios, de espíritos malignos, com mais de 200 milhões. E o número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares.
É só você pegar 20 mil vezes 10, né? Vai dar 200 milhões. Então nós temos esses 4 anjos aqui malignos, esses 4 generais que vão liderar a matança, que vão sair por esse mundo para ceifar a vida de 1/3 da população da terra. Se esse fato ocorrer, mais para frente a população vai aumentar ainda, vai chegar a 9 bilhões, então será 3 bilhões de pessoas que serão ceifadas. Gente, é morte, é vidas que serão ceifadas. E isso é o que é o juízo. Então você imagina como esse mundo estará. Como esse mundo estará. Olha o versículo de número 17 agora. Vai mostrar, amados irmãos, as características aqui desse exército de demônios aqui. Olha, o versículo 17. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinha esta aparência: as suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelo como enxofre, e a cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e das suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. Então nós temos seres aqui, amados irmãos, malignos, que as suas armaduras serão vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelo como enxofre. Então nós temos aqui uma mistura do que? De vermelho, azul e amarelo. Amém? Então é interessante que das bocas deles saíam fogo, fumaça e enxofre. Olha que coisa aqui, essa expressão aqui, com essas 3 palavras, fogo, fumaça e enxofre, olha para vocês verem no versículo 18. E por intermédio desses 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 parte da população da humanidade. Então, olha que informação importante. Esses seres malignos, que as suas couraças, que as suas vestes são vermelhas, amarela e azul, na verdade, essa mistura, e eles vão sair pelo mundo, esse exército maligno, não é verdade? Esse exército maligno vão sair pelo mundo, correto? Esse exército de mais de 200 milhões de demônios, que esses generais, esses 4 seres malignos, esses anjos vão liderar. E de que maneira que essa população será ceifada, será morta? Por meio do que? Fogo, fumaça e enxofre. Amados irmãos, então da boca ou simplesmente deles vão sair fogo, fumaça e enxofre. É dessa maneira que 1/3 da população praticamente será ceifada. Então é essa expressão, quando se fala fogo, fumaça e enxofre, não vem nada à mente dos irmãos, porque essa era uma forma que até o próprio Deus usou para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então não é uma passagem desconhecida, é uma passagem que os irmãos conhecem. Deus fez o que? Cair naquela cidade fogo, não é verdade? Fogo, fumaça e enxofre. Então a população da cidade de Sodoma e Gomorra, a iniquidade deles, não é verdade, causou a destruição daquelas cidades, amados irmãos, por causa da sua iniquidade. Então foi por meio do fogo, né? E nós vemos ali também a expressão fumaça e enxofre. Então é interessante que 1/3 da população vai ser ceifada por esses demônios, por esses seres malignos, por meio da fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos das suas bocas. Foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. Olha para você ver, nós temos a mesma repetição no versículo 18, aquilo que é falado no versículo 15, que 1/3 da humanidade será morta. No versículo 18 nós temos o texto ratificando de novo que 1/3 da população será morta. Pelo que? Pelo fogo, fumaça e enxofre que solta-se da boca desses demônios.
verdade? É interessante no versículo 19, o poder desses cavalos estavam na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras. Olha que interessante, cavalo que a cauda dele tinha uma cauda como de a cabeça de uma cobra, cabeça de uma, veja como são espíritos malignos. Não tem como a gente literalizar isso mesmo, porque a cabeça parece como de leão, a cabeça parece como de leão, não é verdade? E a cauda parece uma cabeça de uma serpente, não é verdade? Então, não tem como isso ser um cavalo material. Então, não, a gente tem que aqui olhar esse texto como um texto simbólico que representa de fato espíritos malignos, não é verdade? A gente, quando era criança, já contava a história da mula sem cabeça, a gente já ficava com medo. Agora você imagina, seria um cavalo com cabeça de leão e cauda, cabeça de cobra, a cauda com cabeça de cobra, não é verdade? Então, amados irmãos, são seres malignos mesmo, correto? Que vai ferir, que vai atingir 1/3 da humanidade. Irmãos, olha que coisa interessante. No Evangelho de Marcos, aliás, capítulo 16, olha que coisa interessante. Jesus deu autoridade à igreja para pisar o quê? Para pisar serpentes e escorpiões. Ou seja, então, Jesus deu autoridade para pisar serpente e escorpião, sim ou não? Sim. Não é para a gente sair matando cobra aí, matando escorpião. Não é isso que Jesus está dizendo. Esses espíritos e esses escorpiões, a gente sabe que são os poderes de Satanás. Então são essas hostes malignas de Satanás. Então Jesus deu a autoridade, correto, para a igreja, correto, pisar, se beber, se comer, se fizer alguma coisa no nome dele, não seria atingido. Deu essa autoridade à igreja. É interessante agora que no período tribulacional, aqui na 6ª trombeta, ou até mesmo na 5ª trombeta, a gente percebe que os homens são atingidos, são atormentados como que se tomasse, você lembra disso, como picada de um escorpião? Lembra disso semana passada? Então, agora nós temos a presença de escorpião, de cobra. Então, acontece aqui ao contrário. Então, esses poderes agora, amados irmãos e irmãs, é usado para atingir agora a humanidade. Então é interessante só que a igreja, ela tem a autoridade para vencer, para pisar serpentes e escorpiões. Só que no período tribulacional os papéis se invertem aqui, tá bom? Então a expressão aqui, irmãos, a gente tem que olhar aqui, não é que a gente vai ver um cavalo com cabeça de leão, uma cauda aí de cobra. Isso está falando dos poderes satânicos e demoníacos de Satanás, que esses 4 anjos, esses 200 milhões aqui, na verdade, de demônios, na verdade, vão ter para atormentar e ceifar a vida das pessoas. Vai ser delegado a eles por permissão de Deus para que eles façam isso. Agora chegamos aqui ao ponto culminante central aqui da passagem. Olha que cenário que a gente apresentou para os irmãos. Um mundo terrivelmente sendo atormentado por Satanás. Os demônios ceifaram 1/3 da população. O sol não dá seu brilho como daria, a lua não dá o seu brilho como daria. 1/3 do mar foi atingido, 1/3 das águas potáveis foi atingido, 1/3 da humanidade foi atingido, correto? Os homens em desespero, os homens morreram, correto? 1/3. Mas sobrou muita gente ainda. E diante desse cenário todo, olha o que nós temos no versículo 20. O restante da humanidade, que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Gente, o que nós vemos no versículo 20 aqui é a dureza do coração do homem. É a dureza do coração do homem.
Meus irmãos, já foi dito por certo pregador e vale a pena repetir. Irmãos, tem pessoas, ele pode ver o inferno aberto diante dele. Ele pode ver um anjo, ele pode ver um demônio, ele pode ver o que for, irmão. Se o Espírito Santo de Deus não regenerar o coração do homem, se o Senhor não transformar a vida do homem, ele continuará ainda nas suas práticas pecaminosas, ele ainda andará de mãos dadas, amados irmãos, com esse mundo. Irmãos, a grande questão aqui é o seguinte, que diante de tudo isso, amados irmãos, os homens não se arrependem. Meus irmãos, a gente precisa pôr uma coisa na cabeça: não é milagre, não é testemunho, não é isso, não é aquilo que faz as pessoas se arrepender dos seus pecados, abandonar a sua velha vida e fazer com que as pessoas venham para a presença do Senhor. Não é nada disso. O único personagem que pode fazer os homens se arrepender se chama o Espírito Santo de Deus. As pessoas você pode contar: olha, eu era bêbado, eu tinha uma vida assim, Deus transformou minha vida e me salvou. É legal, mas eu fui continuar bebendo ainda. Para mim, entendeu? Mas meu lar está destruído. Mas as pessoas, a gente acha que o nosso testemunho, a gente acha que é a nossa palavra, a gente acha que com nossa força a gente vai conseguir converter as pessoas. Nós temos um cenário aqui, irmãos, apocalíptico, de mundo em destruição, Deus lançando juízo. Mais de 1/3 da população foi morta, as pessoas sendo atormentadas. E o que as pessoas, amados irmãos, teriam que fazer diante disso? Cair de joelhos e se arrepender. Mas o que as pessoas diante disso, o que elas vão fazer? Não vão se arrepender, vão continuar na mesma vida. Vão continuar Esse é o retrato, amados irmãos, da sexta trombeta. Os homens não se arrependem, eles não voltam para Deus, eles não se arrependem da situação na qual estão. Não veem que os juízos de Deus servem para o quê? Para que o homem se arrependa, para que o homem se volte para Deus. Mas o que acontece? Eles continuam ainda na idolatria, eles continuam ainda na fornicação, eles continuam ainda no adultério, eles continuam ainda adorando os deuses do mundo, de ídolo, prata, ouro e daí por diante. Eles não se arrependem, a humanidade não se arrepende. Então, queridos e amados irmãos, aqui, esse versículo 20 aqui, ele mostrará para nós, na sexta trombeta, um retrato completo quando Deus lançar o juízo dele sobre o mundo. Aqui te ajuda, essa informação vale a pena, te ajuda a entender o seguinte, te ajudará, eu espero que você guarde isso. Não quero ser ofensivo também. Vocês já viram quando a gente, algumas pessoas comentam da seguinte maneira, falam, eu estou sendo bem educado na verdade, quando Jesus voltar, essas portas, as pessoas vão procurar, não vem não, vocês sabem do que eu estou falando. Quando Jesus voltar, as pessoas vão procurar a igreja. Os crentes desapareceram, os crentes sumiu. E o que vai acontecer com as pessoas vão querer correr para a igreja, só que essa porta vai dar. As pessoas vão querer entrar na igreja. Não vem não, vocês sabem do que eu estou falando. As pessoas vão querer procurar a igreja, as pessoas agora vão querer se converter, as pessoas agora vão querer voltar para o Senhor, as pessoas agora vão querer agora ser santas, as pessoas agora vão querer. A sexta trombeta está dizendo, irmãos, que lá no fundo as pessoas não se arrependem da sua vida.
Quando esse mundo começar a entrar em um colapso, a gente pode falar assim, um colapso, porque a imagem aqui é apocalíptica. O que a gente imagina? Agora sim, agora esse povo vai, agora. Meus irmãos, a gente está preocupado porque os crentes não estão na igreja hoje, está tudo calmo, sossegado, as pessoas não querem Jesus. Agora, quando Deus, quem aqui já apertou porca? É maravilhoso, né? Quando está com uma bolinha assim, ó, a gente já faz assim, aperta, gostoso. É verdade? Meus irmãos, a gente precisa entender a sexta trombeta, a partir do versículo 20. Ela mostra a dureza do coração do homem sem Deus, do homem caído. Mostra qual é a natureza do homem e da mulher, de todo ser humano sem Deus. A dureza do coração. O coração do homem, o coração da mulher, o coração nosso, irmãos, se o Espírito Santo de Deus, ele não agir, ele não trabalhar, de forma alguma, a gente vai se voltar para Deus. Porque a gente tem aquela impressão, não é verdade? Aperta mesmo, Jeová. Quantas vezes, né? Aperta. E a gente acha que nesse aperta, amados irmãos, as pessoas, elas vão se voltar para Deus. Eu quero Jesus agora, eu quero Jesus. Não, irmã, o que nós devemos esperar diante disso? Quando nós vemos o Senhor apertando, amados irmãos, a gente tem que mandar ele apertar mesmo. Mas a gente tem que pôr algo no coração. Não é aquele aperto que vai fazer aquela pessoa ter um encontro com Deus. Não é aquela situação, aquela é uma experiência que a pessoa pode estar passando de um momento tão ruim na sua vida. Mas se o Espírito Santo de Deus não agir no coração dela ou dele, ou de qualquer um, naquela situação, naquela provação, naquela dificuldade, aquela pessoa, amados irmãos, poderá até mesmo padecer, morrer naquela situação, mas não terá um encontro com o Senhor. Então nós como igreja, nós oramos para quê? Nós oramos para aquele que tem um poder regenerador. Então a gente tira da nossa mão essa responsabilidade, correto? E a gente coloca na mão de quem tem o poder de transformar as vidas. Porque a gente quer converter as pessoas de que maneira? A gente quer converter as pessoas, amados irmãos, assim, pedindo para que Deus vai lá e dê uma ferida nele. Jesus, coloca um câncer nele, aí ele vai se converter. Coloca uma enfermidade nele, coloca uma coisa nele, coisa nele. Essas pessoas podem ficar com tudo isso e mesmo assim ainda não se converter. Então a gente tem que tirar essa ilusão, amados irmãos e irmãs, porque eu já conheci algumas pessoas que acharam que aquela situação ia, amados irmãos, o seguinte, que nós temos situação, da sexta trombeta, é que mesmo diante do caos que o mundo há de enfrentar, que há de se intensificar, os homens não se arrependem. Meus irmãos, se você parar na sua casa e falar assim, deixa eu prestar atenção no que o pastor está falando mesmo de fato, sobre isso eu entendi, que está em um sofrimento, que está passando por uma grande... O que esse sofrimento, o que essa luta pode fazer? Pode fazer com que ele olhe ao redor dele e veja a situação a qual ele está. Fazer ele olhar a situação que ele está não significa que ele ou ela se arrependeu dos seus pecados e agora confessou Jesus
Muitas pessoas estão sofrendo, eles sabem que está naquela situação, mas muitas não se arrependem e não voltam para Deus. Então, amados irmãos, Deus seria um péssimo, amados irmãos, professor, se para fazer as pessoas se converter, ele teria que mandar sofrimento na vida de todo mundo. Qual é a tática de Deus para fazer as pessoas se converter? Sofrimento. Se fosse assim, meus irmãos e irmãs, os judeus teriam todos se arrependido e voltado para o Senhor. Quantos de vocês aqui já ouviram falar do Holocausto? Quantos aqui já ouviram falar? Nunca ouviram falar do Holocausto? Vocês sabem quantos milhões de judeus foram mortos no Holocausto? 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto pelas ordens de Hitler. 6 milhões de judeus, o sofrimento sendo queimados, sendo mortos, os filhos deles. Agora esse povo se volta para Deus, agora esse povo se arrepende. Meus irmãos, sofrimento não é a pedagogia de Deus para fazer as pessoas se arrepender. O sofrimento tem um ensino pedagógico para mostrar para o ser humano a situação a qual ele veio parar. Mas o único que pode fazer as pessoas converter ou transformar, regenerar o coração do ser humano se chama o Espírito Santo de Deus. Então, amados irmãos, aqui uma ação divina que os homens não se arrependem, não voltam para Deus. E o versículo 21, da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, das suas perversões sexuais e de todas as formas de apropriação indébita. Ou seja, os homens não arrependem da situação a qual eles estão. Por que Deus mandou juízos? Por que Deus mandou juízos sobre a terra? Para quê? Para que os homens se voltem para Deus, para que os homens se arrependam. Mas os homens não se arrependem. O Espírito Santo não age, porque vê que os homens não se arrependem. E os homens continuam nas suas vidas, nas suas práticas. Então, a sexta trombeta, ela nos mostra um retrato, amados irmãos, diante de um exército de mais de 200 milhões de demônios, ceifando vidas, o mundo em um caos. A sexta trombeta mostra o que será o período de tribulação. Os homens não se arrependem. Os homens não se voltam